A paz, meus irmãos, vamos lá então para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Nesse primeiro trimestre de 2026, a lição de hoje é de número 5, que vai falar sobre a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. E só pelo significado da palavra jejum, tanto no latim quanto no grego, no hebraico, estar sem comer ou abster-se voluntariamente de alimentos, já fica descartada a ideia de qualquer outro tipo de abstinência, né, que não seja a de alimentos, ser considerado um jejum, né? O jejum bíblico é a abstinência de alimentos, começa por aí, né? E é esse o jejum na vida dos discípulos de Cristo que nós vamos estudar hoje, com base em Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 3, e o capítulo 6, versículos 16 ao 18, onde Jesus nos ensina na prática e na teoria como jejuar da maneira correta. Irmãos, tem pessoas que confundem Isaías 58, quando Deus diz que o jejum que agrada a Ele é que o seu povo deixe de praticar a impiedade, que repartam o pão com o faminto, que recolham em casa os pobres, enfim. Só que Deus, irmãos, Ele não está chamando isso de jejum. Ele está dizendo que no contexto do jejum do seu povo, houvesse tudo isso, né? Que ele fosse envolto dessas atitudes. E não era o que acontecia ali. O jejum do povo era cheio de hipocrisias, de maldades, de más intenções, né? Então eu não posso confundir. Jejum é jejum, né? Diz respeito à abstinência de alimentos. Não existe jejum de redes sociais, não existe jejum de futebol. Tudo isso ou algo a mais sem abster-se de alimentos pode ser um voto, né? Pode ser um propósito que você faz com Deus, menos um jejum, né? Claro que não há problema algum se você quiser acrescentar no seu jejum, na sua abstinência de alimentos, a abstinência de outras práticas também, né? Se elas forem apenas um complemento no jejum verdadeiro e bíblico, né? Havendo abstinência de alimentos, a oração, a meditação na palavra de Deus, e tudo isso com o coração quebrantado e contrito, certamente Deus se agradará do nosso jejum. Amém? Se você por acaso gostar desse vídeo, eu peço que, se possível, você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe também esse vídeo nos grupos da sua igreja, nos seus particulares também, os seus contatos particulares, tá bom? Para que outras pessoas possam ser edificadas também com a palavra de Deus. Deixa aí o seu comentário também, o que você entende acerca do jejum, de onde que você está nos assistindo também. A sua participação, irmãos, a sua interação nesse vídeo é muito importante para o nosso canal e para todos nós também, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. No final do vídeo eu estarei retornando com as considerações finais. A introdução diz que Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso desta disciplina espiritual e nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Assim, por toda a sua relevância, nesta lição analisaremos essa experiência espiritual à luz da palavra de Deus. Eu acredito que os irmãos se lembram que no terceiro trimestre de 2024 nós estudamos sobre a relevância, né? Nós vimos que a relevância está no nível acima da importância. E o jejum, sendo algo relevante, ele é mais do que importante para nos basearmos em filosofias humanas acerca do jejum, né? A base para o jejum correto é o que as Sagradas Escrituras, ou o que Jesus diz acerca do jejum, né? E a Bíblia, irmãos, está recheada de citações acerca do que o comentarista chama de disciplina espiritual, né? Ou seja, ele deve ser um hábito do crente, né? Independente das circunstâncias, eu devo me abster de alimentos por um tempo para me dedicar à busca de Deus, pelo menos uma vez por mês, né? Ou uma vez por semana, não importa. A Bíblia não determina qual deve ser o intervalo entre um jejum e outro, e nem o tempo do jejum, né? Mas é importante que o jejum não seja algo aleatório, né? De vez em quando eu estiver interessado em receber algo de Deus, apesar do jejum aleatório, quando eu almejo receber algo de Deus, ser um jejum, uma abstinência de alimentos, não é o modelo bíblico para o jejum, né? Isso é barganhar com Deus, né? É como fazer greve de fome para obter algo, uma reivindicação. O tópico 1 começa
nos auxiliando a compreender melhor o jejum, né? Olha o que diz. O jejum é uma das disciplinas e práticas espirituais que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento, como uma expressão de fé, contrição, total dependência de Deus, arrependimento e devoção. Veremos neste tópico a importância de conhecermos o que a Bíblia diz sobre o jejum, para evitarmos os extremos de praticar sem o necessário discernimento ou desprezar esta prática presente na vida de Jesus Cristo após o batismo em águas e na igreja primitiva. Então, não é de hoje a necessidade do jejum, né? E nem somente na época de Jesus, mas desde o Antigo Testamento o povo de Deus já se aplicava ao jejum, né? E se o próprio Senhor Jesus, na condição humana de dependente do Pai e do Espírito Santo, ele via a necessidade de jejuar, então o jejum não é coisa da cabeça do homem, né? E por desconhecer o que diz as Escrituras acerca do jejum, enquanto uns desvalorizam essa prática tão importante, acham indiferente, outros vão por outro extremo, né, de jejuar com a motivação totalmente errada, né, achando que o jejum tem o poder para que você conquiste algo da parte de Deus. O item 1.1 diz que o jejum é bíblico, né? O jejum bíblico pode ser definido como a abstinência de alimentos por um período de tempo com finalidades espirituais. Essa disciplina espiritual não deve ser usada para conseguir alguma coisa de Deus, como se fosse uma barganha, mas como uma expressão de humilhar-se diante dele. Bom, parece não haver sentido, né? Por que a abstinência de alimentos é uma humilhação diante de Deus? Realmente não faria sentido algum se a humilhação estivesse na abstinência de alimentos. Se fosse assim, jejuar para fazer um exame de sangue seria uma humilhação também. Então, a humilhação do jejum espiritual não está, irmãos, na ausência de alimentos, mas na motivação que nos levou a isso, né? Se eu deixo de me alimentar com o propósito de me aproximar mais de Deus, através da oração, da meditação da sua palavra, que também devem acompanhar o jejum, né? Eu estou dizendo através dessa atitude que Deus é mais importante para a minha alma do que o alimento é para o meu corpo, né? A humilhação, no caso dos nossos antepassados, né, de acordo com a cultura, com o costume da época, estava no fato do jejum também ser seguido de uso de saco no lugar de roupa, né, e também de cinzas sobre a cabeça. Já o item 1.2 nos alerta sobre o jejum dos hipócritas. O jejum praticado por quem se mostra abatido, com o semblante descaído, é uma hipocrisia, pois o objetivo de quem age assim é se mostrar espiritual para os demais. Isso, porém, é algo que a Bíblia condena. Quem jejua não precisa tornar isso público, é entre você e Deus. Jesus deixou isso bem claro, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. E se você observar o contexto anterior aqui, Jesus acrescenta também a necessidade da esmola e da oração serem feitas em oculto, né? Ou seja, não é só o jejum. Então há um princípio aqui, o princípio de não fazer nada para se mostrar, né? Para querer se aparecer, fazer para Deus, né? Porque, irmãos, o galardão de Deus é bem melhor que os aplausos dos homens, né? Então, humilhe-se diante de Deus, né? Como diz aí o item 1.3. O jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. Esdras disse: apregoei ali um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco, e os israelitas estavam abatidos por seus pecados. Naquele momento, o jejum e o pano de saco representavam submissão a Deus e arrependimento. De novo, irmãos, nós devemos atentar para o princípio, né? Para o ensinamento que há nessa questão do jejum. Então, não vai sair por aí vestido de saco e com a cabeça coberta de cinza do churrasco de domingo, né? Isso era uma prática, uma cultura dos antepassados, né? Então, nós não podemos misturar princípios com tradição. Nos dias de hoje, onde que o arrependimento é representado diante de Deus? É no coração, né? Assim como não adiantava toda essa liturgia do jejum sem um arrependimento sincero, conforme nós vimos aí em Isaías 58, né?
Também não adianta nada se o jejum, ainda que seja em oculto, não partir de um coração quebrantado, contrito, arrependido, o qual Deus não despreza, né? E Ele conhece, irmãos, Ele conhece o propósito de cada jejum que apresentamos a Ele. Vamos para o tópico 2, que vai enfatizar a importância do jejum. No jejum, fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. Essa prática nos ajuda a dizer não para os desejos e anseios humanos e a priorizar os valores eternos. Então, o jejum não é greve de fome, né? Não é uma revolta para conseguir algo de Deus. Claro que nos aproximando de Deus através do jejum, de uma vida consagrada e de santificação, estando perto de Deus e Deus perto de nós, as coisas fluirão, né? Como tomada de decisões, como naquele caso da igreja primitiva, quando fez o envio de Saulo para a obra missionária, né? E o Espírito Santo direcionou Paulo, além, é claro, do fortalecimento espiritual, né? No jejum a carne fica fraca, mas o espírito fortalecido. Por isso, irmãos, que o jejum deve ser uma disciplina, né? Deve ser algo constante. Porque nós não precisamos da presença de Deus de vez em quando, mas sempre, né? Em todo o tempo. Porque as dificuldades não cessam, a guerra espiritual não dá tréguas, o adversário nos acusa dia e noite, ele está constantemente ao nosso derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. E com relação ao fortalecimento espiritual que o jejum fornece, é devido ao fato de deixarmos de alimentar a carne, onde habita os desejos pecaminosos, né? Para alimentarmos o nosso espírito através da oração, da palavra de Deus, da busca constante a Deus, né? O item 2.1 diz que o jejum deve ser acompanhado do arrependimento dos pecados. Por que é bom destacar isso, irmãos? Porque, conforme diz aí no item, não podemos achar que o jejum é sinônimo de arrependimento ou contrição. Lembremos que Jezabel convocou um jejum. Em Isaías, capítulo 58, nós citamos há pouco, né, versículos do 1 ao 14, o profeta denunciou a conduta do povo, pois a essência do jejum que agrada a Deus não se resume a abster-se de alimento ou subjugar o corpo. A mensagem de Isaías confirma o que o salmista declara, ou seja, o jejum não deve ser uma prática isolada de outras atitudes. O jejum precisa ser acompanhado de humildade, contrição, oração, além de expressar disposição de mudança, de conserto e de negar-se a si próprio. Então, assim como qualquer outra prática sem abstinência de alimento não é jejum, o jejum que agrada a Deus também, apenas sendo de abstinência de alimento, sem todas essas características, essas qualidades que ele cita aqui, também para Deus não tem nenhum valor, né? Então o jejum precisa ser completo, a abstinência de alimento, seguido de humildade, contrição, enfim. Interessante que o comentarista fez questão de destacar aí, né, que até Jezabel fez um jejum, irmãos. E nós citamos aqui também, né, alguns exemplos de jejum, como uma greve de fome, ou para algum exame médico, né? Muitos jejuam por não ter o que comer, né? Em tudo isso há abstinência de alimentos. Mas o jejum no sentido espiritual, irmãos, o jejum que agrada a Deus deve partir de um coração quebrantado, contrito e arrependido, né? Já o item 2.2 adverte que o jejum também deve estar de mãos dadas com a oração. A Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração. De acordo com as palavras de Jesus, há ocasiões nas quais a oração deve ser acompanhada de jejum, uma vez que há castas de demônios que só podem ser expulsas com oração e jejum. Contudo, não encontramos nas Escrituras uma ênfase no jejum como há em relação à oração. E quando jejuamos, não devemos considerar que essa prática nos faz merecedores de ser atendidos em nossas orações. Na parábola de Jesus, o fariseu que orava e jejuava não foi justificado. É interessante, né, irmãos? Por que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração? Porque, irmãos, os demônios, eles percebem quando uma pessoa está com a vida no altar diante de Deus, né? Ele tem a presença do Espírito Santo ali, é algo notável, né? O Senhor Jesus, quando se aproximava de um demônio, os demônios logo se manifestavam, né? Então, o crente que consagra sua vida a Deus, que se dedica a buscar a Deus em oração, na meditação da palavra, em santificação, com quebrantamento, irmãos, esse crente, irmãos, ele está cheio da unção, cheio do poder do Espírito Santo.
E aí a oração entra como um complemento, né? Porque para repreender um demônio precisa usar palavras, né? E também, além, é claro, né, de ser no nome de Jesus. Não adianta você repreender um demônio no nome de Jesus sem estar com a vida no altar, porque senão vai acontecer igual aqueles filhos dos profetas lá, né, que foram, tá lá em Atos dos Apóstolos, que foram expulsar um demônio da vida de uma pessoa e os demônios ali tomaram posse deles, machucaram eles, feriram eles, né? E também não adianta você ter uma vida totalmente consagrada e não pronunciar, não anunciar o nome de Jesus, né? Agora voltando aí para o item, no caso do fariseu, o jejum não foi um ato de humilhação, né? Pelo contrário, foi de arrogância. Ele achava que pelo fato dele jejuar, ele estava numa condição melhor que o publicano que se humilhava diante de Deus, né? E detalhe, irmãos, sem a Bíblia mencionar que o publicano estava em jejum, né? Então, conforme nós já vimos no exemplo também de Jezabel, não é o jejum em si que faz a diferença, né? Mas o contexto do jejum. Irmãos, deixa eu dar uma dica aqui para os irmãos da IBD. Normalmente as igrejas tiram um período de 1 hora de oração, de consagração, de jejum e depois prossegue através da lição daquela semana, né? A lição vigente, né? Que é a palavra de Deus. A lição da EBD é o estudo da palavra de Deus. Então é uma boa oportunidade para você jejuar pelo menos uma vez na semana, né? Você vai para a EBD em jejum e permanece ali firme, né? Sempre com um propósito no seu coração, é claro que isso não seja apenas uma religiosidade, mas você vai buscando a Deus, refletindo na palavra de Deus, orando em espírito, tá bom? Até o momento do café da manhã após a EBD. Faça esse propósito, você e Deus também, você vai ver como você vai ficar mais fortalecido espiritualmente, tendo uma visão mais espiritual dos fatos. O item 2.3 diz que o jejum também nos fortalece na questão do domínio próprio. Olha o que diz. Em um tempo com tantas distrações e ativismo, a prática do jejum e da oração pode contribuir muito para exercitarmos a autodisciplina. Paulo menciona as competições atléticas para enfatizar a importância do domínio próprio. Ele se esforçava para não ser dominado pelos desejos carnais. Assim, a prática do jejum bíblico está entre as disciplinas espirituais que o discípulo de Cristo pode praticar para aumentar o autocontrole diante das tentações e adversidades da vida. Irmãos, um bom esportista, ele leva uma vida disciplinar de alimentação rigorosa, né? Ele deve se abster de muita coisa se quiser conseguir mais resistência e chegar ao final da prova, né? Paulo disse isso também, né? Subjugo o meu corpo, reduzo a servidão para alcançar a coroa incorruptível. Irmãos, qual o maior troféu que um esportista do futebol, vamos dizer assim, qual o maior troféu que esse esportista almeja receber? Sem dúvidas alguma, uma Copa do Mundo, né? Esse é o troféu mais almejado, mais cobiçado por todos eles, né? Quando um futebolista, ele pode ser até podre de rico, né? Ganhar várias competições internacionais, mas se ele não tiver conquistado o troféu da Copa do Mundo, para ele vai ficar algo incompleto, né? Na sua carreira. E quando eles ganham, eles até beijam o troféu, tiram foto, mas por trás de tudo isso, irmãos, por trás desse belíssimo troféu, houve todo um preparo, né? Todo um contexto, muitas batalhas em cada partida, né? Contusões, lágrimas, suor, a abstinência de alimentos, de certos alimentos também, né? Das noitadas, dos prazeres, enfim. Na vida espiritual, irmãos, não é diferente. Ou melhor, é diferente, né? Porque eles se esforçam tanto para obterem um troféu corruptível, né? Nós, discípulos de Cristo, um incorruptível, né? Mas não é diferente no sentido de ter um contexto atrás da nossa coroa da justiça, né? Do nosso troféu, do nosso galardão que nós vamos receber do Senhor. E o troféu mais almejado de todo discípulo de Cristo é a coroa da vida, né? Da vida eterna. Para receber essa coroa, irmãos, há também um contexto de renúncia de muitas coisas, né? E uma delas é o apetite desenfreado pelas coisas deste mundo, né? E esse desejo desenfreado, irmãos, fica muito difícil de colocar um freio nele se não for através do jejum e da oração. Enfim, chegamos no tópico 3. Bom, esse tópico 3, ele vai mencionar alguns relatos de pessoas que Deus não decretou o jejum como algo obrigatório,
mas muitos de seus filhos jejuavam voluntariamente, né? Aí ele dá aí os exemplos de Moisés, Davi, Josafá, Esdras, Neemias, Esther, Daniel, o próprio Senhor Jesus. Mas veremos neste tópico as lições que podemos extrair dos relatos do jejum de Esther, Josafá e Daniel. Então, como nos próximos itens não vai abordar o jejum de Moisés, então vamos aproveitar esse item 3 para meditarmos um pouco nele, né? Está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, e Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. O texto diz que Moisés jejuou quando ele subiu ao Monte Sinai para receber as 2 tábuas de pedras com os 10 mandamentos. E qual o motivo que levou Moisés a jejuar? E isso foi voluntário, né, irmãos? Nós vimos aí no item que Deus não obrigou, mas foi algo voluntário, particular entre Moisés e Deus. O Moisés, ele estava se consagrando, irmãos, para receber nas suas mãos aquilo que representaria a presença de Deus dentro da Arca da Aliança mais adiante, né? Já que lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, e em João, capítulo 1, versículo 14, diz que Deus é a própria palavra, né? Então, se Moisés se consagrou para receber a presença de Deus nas mãos, que dirá o discípulo de Cristo, irmãos, que tem a presença de Deus dentro dele, nas palavras de Paulo, um tesouro em vaso de barro. E outro ponto importante é que humanamente esse jejum de Moisés, principalmente devido à falta de água por 40 dias, era simplesmente impossível, né? Então Moisés aqui ele foi sustentado de uma maneira sobrenatural pela presença de Deus, né? O pão da vida que desceu do céu e a água que sacia a sede da alma, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. O item 3.1, então, vai falar sobre o desafio que Esther enfrentou com o jejum. Se alguém não sabe, a Esther ela foi uma judia, né? Sobrinha de um judeu chamado Mardoqueu, e ela foi escolhida como sucessora da rainha Vasti, ou Vasti, pelo rei Assuero em Suzã, a capital da Pérsia, né? A Esther, que no início se chamava Hadassa, né? Esther é um nome persa, né? Hadassa é um nome hebraico. Assim como mudaram o nome de Daniel, né? Mudaram também aqui o nome da Hadassa para Esther. Mas esse livro da Esther é um dos 2 que não se vê falar em Deus, né? O outro é Cantares de Salomão. Mas, assim como os demais, eles também são inspirados pelo Espírito Santo, né? Por sinal, no livro de Esther você vê Deus claramente trabalhando no oculto, né? Por trás dos bastidores em favor do povo judeu, começando ali pela escolha de Esther no lugar da Vasti. Mas diz assim o item: vemos na atitude de Esther que jejuar é mais do que se abster de alimentos, é um propósito espiritual profundo na busca por intervenção divina. Esther pediu aos judeus da cidade de Suzã que jejuassem por 3 dias, e eles assim fizeram. O propósito daquele jejum foi pela sua ida até a presença do rei Assuero para pedir a intervenção dele diante do decreto de morte aos judeus imposto por Amã. O que acontece, irmãos? Para qualquer um que entrasse na presença do rei sem sua ordem, sem a sua autorização, a sentença seria a morte. Até mesmo a rainha, né? A menos que o rei estendesse o seu cetro como sinal de aceitação, né? Um tipo de bastão que simbolizava a autoridade, o poder, a realeza do rei, né? E um certo Amã, um sujeito arrogante e braço direito do rei Assuero, queria que todos no palácio se prostrassem diante dele, né? Só que o Mardoqueu não se prostrava. E isso deixava o Amã furioso, né? Sabendo que o Mardoqueu era um judeu, o Amã fez a cabeça do rei para ele receber autorização para exterminar todos os judeus das províncias da Pérsia, e o rei deixou-se levar pela influência de Amã e deu carta branca para ele fazer o que quisesse, né? E a única saída do povo judeu era a Esther interceder diante do rei em favor deles, né? A Esther até ficou meio receosa, né? Ela até recusou no início, mas o seu tio, o Mardoqueu, ele convenceu ela, alegando que Deus colocou ela naquele palácio já com esse propósito, né? Foi quando então ela propôs um jejum para todo judeu da província de Suzã, para que ela fosse recebida pelo rei ao quebrar esse protocolo, né? O povo jejuou, Deus trabalhou no coração do rei Assuero, ele estendeu o cetro e recebeu a Esther em sua presença. E o que eu aprendo com o jejum de Esther, irmãos? Bom, primeiro que quando lá no Salmo 113, versículos 7 e 8, diz que Deus levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, também lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que Jesus nos exaltou a reis e sacerdotes.
não é para desfrutarmos dos privilégios, né, de sermos príncipes, reis diante de Deus e nos esquecemos daqueles que estão clamando por socorro, né? E segundo, que não importa a posição que assumimos na sociedade, se o nosso nível social está acima dos demais, irmãos, se temos alguma autoridade, nunca devemos esquecer que essa autoridade recebemos de um ser supremo, né? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 13. Sendo assim, irmãos, todos nós devemos nos humilhar diante de Deus com jejum e oração, né? E com a rainha Esther não foi diferente. E Deus não só deu graça a ela diante do rei, mas também a vitória final do povo judeu e a exaltação do Mardoqueu. Caminhando para o final, o item 3.2 é dedicado ao rei de Judá, o Josafá, que buscou a Deus com oração e jejum. Josafá, que viveu cerca de 390, 400 anos antes de Esther. Ele era uma pessoa simples, né? Mas de vez em quando faltava prudência nele. E Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, né? Sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente, né? E ser simples não é ser bobo, né? Assim como ser prudente não é ser medroso. A Bíblia diz que o Josafá foi um excelente rei em Judá, na época do rei Acabe de Israel, que foi um péssimo rei, considerado como ímpio pelo próprio Deus. E no segundo livro das Crônicas, capítulo 18, diz que o rei Acabe se envolveu numa guerra e para ele não ir sozinho, ele ofereceu um churrasco para o Josafá. E ali eles se aparentaram, né? No final, irmãos, quase que o Josafá morreu, não fosse a intervenção divina, né? Porque quando os inimigos queriam a cabeça do rei Acabe, o rei de Israel, ele se disfarçou e os inimigos pensaram que o Josafá era o rei de Israel. Mas diz assim o item: os exércitos dos Amonitas e Moabitas, além de alguns outros, ameaçaram o reino do sul. Com a união desses povos, o exército inimigo tornou-se bem superior ao do reino do sul. Receoso, Josafá orou, buscou a ajuda de Deus e decretou um jejum nacional. O povo de todas as cidades de Judá se uniu para buscar a ajuda do Senhor. Josafá, diante do cerco dos inimigos, voltou-se para Deus, que o socorreu. Então aqui foi mais uma vez que Deus socorreu o seu servo Josafá, né? Os irmãos observaram como que o Josafá ficou sabendo que dois exércitos se uniram contra ele? Através da língua dos outros, né? Vieram alguns e avisaram o Josafá que vinha contra ele uma grande multidão. Foi quando o Josafá temeu e buscou ao Senhor, apregoando um jejum em toda Judá. E aqui, irmãos, eu já aprendo que no momento do medo, não devemos nos desesperar, como aquele moço do profeta Eliseu, né? Porque mais são os que estão ao nosso redor para nos livrar do que os que estão ao nosso derredor buscando nos tragar, né? E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E é nesse Deus que está conosco que devemos recorrer com oração e jejum. E qual foi a resposta de Deus para Josafá depois da oração dele? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Senhor. Então, irmãos, notem que de um lado o Josafá ouviu uma palavra de desânimo, né? Vem contra ti uma grande multidão, mas por outro lado vem uma palavra de ânimo da parte de Deus. E sempre será assim, irmãos. Sempre haverá aqueles que tentam nos desanimar, mas também haverá aqueles que buscam nos animar. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quando Jairo estava levando Jesus até a sua casa para curar sua filha, também veio uma palavra de desânimo contra ele, né? Não perturbes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Só que Jesus deu a Jairo uma palavra de ânimo, né? Não temas, crê somente. Também os 10 espias, né, que trouxeram uma palavra de desânimo para o povo diante dos gigantes de Canaã. Não poderemos subir contra aquele povo porque ele é mais forte do que nós. Mas teve dois, o Josué e o Caleb, que trouxeram uma palavra de ânimo, né? Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará essa terra que mana leite e mel. E o mesmo Deus que deu a vitória, irmãos, ao Josafá, ao Jairo, e ao Josué e Caleb, é o mesmo hoje eternamente, né? Ele não muda. Então, talvez você que me ouve esteja passando por situações que estão te amedrontando, e muitos estão dizendo que para você não tem mais jeito, mas aqui também vai uma palavra de Deus, ainda que para você realmente não tenha jeito, para Deus tem. Então, se consagre, busque ao Deus de Josafá, que ele vai te responder. Finalmente, o item 3.3 enfatiza o jejum de Daniel por amor à sua nação.
Daniel, que viveu por volta de 300 anos após o rei Josafá, né? Diz assim o item: Daniel meditava nos escritos do profeta Jeremias, que diziam que Jerusalém teria que ficar em ruínas durante 70 anos. Mesmo morando no palácio, Daniel não se esqueceu de suas origens e continuava a amar o seu povo. Então ele recorreu ao Senhor Deus, orou com dedicação e sinceridade, vestiu-se de panos de saco e jejuou sobre cinzas, derramando o coração e abrindo a alma para Deus. A ruína de Jerusalém levou o profeta à angústia da alma, que ele expressou a Deus com jejum e oração. Notem que a atitude do Daniel não foi a mesma da rainha Esther no começo, né? Tipo, eu não tô nem aí, né? Eu tô bem aqui no palácio, cada um com seus problemas, eu vou arriscar minha cabeça nada por esse povo. Não, o Daniel não fez isso, né? Mesmo estando no palácio, na condição de governador da Babilônia, Daniel sentiu aquilo que chamamos de empatia, né? Sentiu a dor do outro, a dor do seu povo, que ficou em uma Jerusalém totalmente destruída por Nabucodonosor. E pelas palavras de Daniel fica claro que o livro de Jeremias foi escrito antes dele, né? Antes do Daniel, apesar deles serem contemporâneos, né? Assim como o Ezequiel. O Daniel e o Ezequiel foram levados cativos para a Babilônia e o Jeremias ficou em Judá, como numa espécie de prisão domiciliar, né? Sob o domínio dos babilônios. Irmãos, na verdade há 3 jejuns de Daniel registrados nas Escrituras, né? O primeiro está no capítulo 1, versículos do 12 ao 16 do seu livro, né? Ali não é mencionado a palavra jejum porque ele se alimentava de legumes e água, então seria um propósito alimentar, né? Tipo a pessoa que deixa de comer o que mais gosta, um manjar desejável como Coca-Cola, pizza, chocolate, doces por um mês, e isso não é jejum, né? É um propósito com Deus, né? Do que adianta não comer o que gosta e encher a pança de outras iguarias, né? Claro que eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Daniel fez isso, né? Eu estou dizendo que tem pessoas que fazem isso, né? Ou que enchem a barriga na noite anterior até quase estourar, porque sabe que no dia seguinte vai jejuar. Tem outro jejum também de Daniel, no capítulo 10, versículo 3, que ele também se abstém de alimentos desejáveis, né? Mas não totalmente, né? Ele diz lá, né? Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, manjar desejável não comi, e nem carne nem vinho entraram na minha boca. Mas o jejum que esse item 3.3 se refere, irmãos, é o do capítulo 9, versículo 3, tá bom? Quando Daniel, ao ler os escritos de Jeremias, conforme nós vimos aí no texto, percebeu que o povo de Judá ficaria cativo por 70 anos na Babilônia, né? Ele disse, né? Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, aqui ele já menciona o jejum, com pano de saco e cinza. Esse sim foi um jejum completo, né? Integral, acompanhado de arrependimento, de intercessão e abstinência de qualquer tipo de alimento, né? Só que o que mais me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que no versículo 5, o Daniel se coloca também entre os culpados pelo cativeiro, né? Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Por que que isso me chama a atenção, irmãos? Porque serve como exemplo para nós, né? Principalmente para muitos pregadores, que nas pregações só usam a segunda pessoa do singular e do plural, né? Tu, vós, apontando o dedo para os outros, né? E jamais a primeira do singular, eu pequei contra o Senhor, ou nós pecamos, conforme disse o Daniel, né? Mas no que diz respeito ao jejum de Daniel, que o item menciona, tem um ponto importante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Percebam que o Daniel viu a necessidade de jejuar quando ele entendeu os escritos de Jeremias, né? 70 anos seria o tempo do cativeiro. Ou seja, o Daniel não só leu, mas entendeu a gravidade disso, né? Irmãos, a partir do momento que deixarmos de ler a Bíblia apenas como um livro de historinhas, uma rotina, um devocional diário, e meditarmos na seriedade com que Deus trata o pecado, certamente nós também vamos sair do comodismo e vamos jejuar mais, nos consagrar mais, compadecer mais das pessoas, como fez o profeta Daniel. Ele jejuou não só por ele, né, mas por toda a nação de Judá. Amém, meus irmãos. Concluímos assim mais essa lição de número 5. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha gostado da aula de hoje. E, querendo Deus, na próxima semana nós estaremos refletindo na lição de número 6, que vai falar sobre a oração como uma disciplina indispensável para a vida dos discípulos de Cristo. Deus abençoe a todos, tenham bons estudos na EBD da sua igreja e até a próxima semana, se Deus quiser.